Meu irmão e eu nos damos muito bem. Então esta é a habilidade dele. Ele pode empurrar braços, pernas e cabeça pra fora de qualquer lugar do meu corpo. Programa de domingo à tarde. Um lugar misterioso que anda numa linha tênue entre o drama familiar que é feito pra emocionar a gente e o conteúdo adulto. E esse é o lugar perfeito pra passar o anime do Naruto. Todos os personagens têm uma historinha triste pra tentar emocionar a gente. É criança órfã que teve o prefeito dizendo pros pais dele no leito de morte que ia cuidar dele, não cuida. Tem a outra criança órfã também que a família inteira dele, o bairro todo dele, foi fazer um meet and greet com o Rikudou Senin. E tem criança preguiçosa que não quer trabalhar, mas é obrigada a trabalhar e fica subindo de patente na carreira. E calma, não vamos desmerecer também a luta do Shikamaru, porque só quem trabalha sabe o sofrimento que é ter que trabalhar. Mas de todos os personagens, de todos os atores de Naruto, nenhum tem uma história mais triste, pior do que a do nosso guerreiro silencioso. Porque em nenhum momento a gente vê esse ser que deve ter cometido crimes hediondos numa outra vida pra ter que estar sendo obrigado a passar por isso nessa, abrindo a boca pra reclamar. E esse herói escolhido por Rikudou Senin pra carregar todo o fardo e sofrimento nessa vida é o Akamaru. E calma, João Gabriel, eu também não entendia que tal fardo é esse que o Akamaru tem que carregar. Até eu perceber que o Akamaru tava numa prisão muito pior do que a de qualquer biju. Me surpreende muito que até hoje, todas as vezes que eu falei a palavra biju, você nunca fez alguma referência à bijuteria. Nunca? Eu não sei mais, agora eu comecei a falar e parei pra pensar que talvez você já tenha feito. Você sente que você já fez? Eu acho que em algum momento sim, lá no começo. Ah, então tá. Então se você sentir vontade de fazer de novo, pode fazer, que já tem tempo. Quem viu os vídeos velhos talvez não tenha visto esse. Pode deixar. Não é porque eu sempre penso, mas eu nunca falo. E também me lembra aquele biscoito biju. Eu não conheço biscoito, não. Do Naruto clássico até o Boruto, o Akamaru foi obrigado a andar com Kiba, que se fosse um personagem de Cavaleiros do Zodíaco, seria o Cavaleiro da Constelação de Fracasso. E o Akamaru tá ali, livre pra poder ir embora a hora que ele quiser. Livre pra ir e vir. Mas ele não pode, porque ele tem um trabalho a cumprir. E a gente vê que ele tem um desprezo pelo Kiba, assim como a gente também tem que tá vendo como existe um elo, uma ligação da gente com o Akamaru. Assim que ele conhece o Kiba, quando ele é filhote ainda, ele faz xixi na cara do Kiba, pra deixar claro a relação do personagem do Kiba com o vaso sanitário. Porque nem na luta mais importante da vida do Kiba, que é a luta dele contra o Naruto do Exame Chunin, ele teve destaque. Tem um tempo que eu falei disso, então vou falar de novo, porque vocês já devem ter esquecido, mas na música Haruka Kanata, no final, quando o Naruto tá catando um cavaco e capotando, e mostra contra quem ele tá lutando na arena do Exame Chunin, não é o Kiba. Era o momento do Kiba tá ali, mas não botaram ele na abertura. Eles botaram um personagem genérico, adulto, de sobretudo. Preferiram botar um NPC de Devil May Cry do que colocar o Kiba na situação. Agora, se Kishimoto e Toei não gostam e não dão valor ao Kiba, quem sou eu pra dar? E é muito injusto pro Akamaru não tá na abertura, que é uma das aberturas mais amadas por todas, se você ignorar várias outras aberturas do Naruto clássico que são melhores do que ela. Ela só é muito boa logo de cara, mas depois que você conhece outras, talvez ela nem seja melhor. Mas o Akamaru tenta, ele tenta de todas as formas fazer o Kiba crescer na carreira, porque ele sabe que o Kiba crescendo, ele cresce também. Prova escrita do Exame Chunin, ele colou pro Kiba. Floresta da Morte, ele farejou os inimigos, sentiu o medo do Gaara pra deixar claro que esse cara aí é só pra personagem principal enfrentar. Não é pra vocês, futura esposa do Naruto, futuro professor do filho do Naruto, futuro cara que é amigo da esposa do Naruto. Calma! E nas finais, quando ninguém sabia o que estava acontecendo, o Akamaru, desde a hora que ele pisou naquela arena, ele já estava sentindo que as coisas estavam estranhas. Quem tinha que estar de jaquetinha de Chunin era o Akamaru. Fora que é uma gracinha você ver um cachorrinho de roupinha. A gente tem muita foto da Mabel de roupinha? Ah, tem alguma. Alisson, eu vou te mandar várias fotos da Mabel de roupinha pra você colocar na hora que eu falar que... Pode botar agora, de cachorro com roupinha. Meu neném de roupinha. Você tá botando, né, Alisson? Que eu tô rindo pra tela imaginando que você tá. E agora a gente tem a última coisa que o Kiba vai fazer de importante na carreira dele. Além do momento no Naruto Shippuden que ele chega e vira uma piada falando que quer ser Hokage. Também fala da Tebayo, irmão.
Tá querendo ser Hokage? Tu nem tem uma frase de efeito. Só que o Kiba tá com um problema. O arco de resgate ao Sasuke já tá chegando no final. 2 do Quarteto do Som já tinham ficado pra lutar contra 2 deles. Então só estavam sobrando mais 2. E o Kiba, que é o mais fraco, ia ser obrigado a lutar contra o que é o mais forte deles. Porque, igual eu disse no programa passado, a Tayuya é mulher. E o Shikamaru tem no contrato dele uma cláusula de que ele precisa lutar unicamente contra mulheres. Inclusive, originalmente, o Hidan era uma mulher. Nos rascunhos originais do Kishimoto, naquele rascunho que tem o terceiro Hokage sendo um cachorro e o Sasuke usava miçanga, o Hidan era mulher. O que só fortalece o meu ponto. Você sabia disso, Laura? Que o Hidan era mulher? Não. Pois é. Porque é mentira. Entenderam? Vocês não podem confiar no que vocês estão ouvindo na internet. Se o terceiro fosse cachorro, ele tava desculpado, né? Exatamente. Mas por isso que eu botei o argumento do terceiro ali. Porque isso do terceiro é verdade. Ele ia ser um cachorro. Mas ele mudou de ideia no final. Imagina ele de roupinha. Ah, não. Se o terceiro fosse um cachorro, eu ia ter que perdoar ele, Laura. Porque ia ser um cachorro vestido de terceiro Hokage, com o cachimbinho dele, Laura. Que ia ser um cachimbinho com alguma coisinha que ele gosta de comer. Ia ser aquele cachorro que parece um velhinho. Ele era, Laura, ele era. No rascunho ele é um cachorro velhinho. Eu não acredito, Kishimoto. Mas não acreditem no que vocês veem na internet. Eles estão perseguindo esse pessoal do som já tem um dia. E eles finalmente alcançam a dupla do som. Que é um pessoal da Vila do Som. A gente pode chamar essa dupla de dueto do som. O Shikamaru e o Kiba vão pra cima enquanto o Naruto faz um Rasengan. Porque o jutsu novo dele até agora só serviu pra ele estourar uma caixa d'água. Mas se a gente para pra pensar, essa foi a gota d'água que fez o Sasuke se virar pro mal e escolher ir pra bandidagem, pra vida de crime e virar as costas pra Konoha. Então tudo que tá acontecendo é culpa do Jiraiya? É culpa do Minato que criou o Rasengan? Como que seria a vida do Naruto se ele não soubesse o Rasengan? Isso a gente nunca vai saber, porque se ele não soubesse o Rasengan, ele tinha ido conhecer Rikudo Sennin muito mais cedo na luta contra o Kabuto. E nesse ponto aqui do anime, o Naruto ainda era um cara muito inseguro com o Rasengan. O Sakon e o Kon vêm pra cima dele e ele não sabe exatamente que posição de mão fazer. Qual vai ser a posição mais comercial pra esse jutsu dele? Então ele apela e manda o Rasengan fazendo uma mão de Kamehameha. Mas isso tudo que tá acontecendo é um plano do Shikamaru. Porque enquanto o Naruto tá dando Rasengan no Sakon, o Kiba já vem fazendo Gatsuga, passa por ele, porque esse Naruto é um clone. Ele fura o Naruto, é a única oportunidade que o Kiba vai ter de ferir o Naruto daqui pra frente, e ele vai direto na direção da Tayuya. E ele pega o barril com o nosso Chaves de olhinhos escarlates. A Tayuya até ia esquivar, mas o Kiba vai pra pegar o barril, não vai pra bater nela, e antes dela tomar alguma atitude, o Shikamaru já segurou ela com o Kaiemane. Acabou. Pode puxar um encerramento, pode acabar o episódio com 10 minutos. E assim acaba o arco de resgate de Sasuke. Recuperaram a panela de pressão com o Sasuke dentro, já podem voltar pra Konoha e depois de um negócio desse, de um resultado tão bom, o Shikamaru já vai ser promovido a Jounin direto. E agora começa a missão de resgatar o Sasuke do resgate do Sasuke. O Sakon recebe no ponto que ele tem que pegar o Sasuke logo, então ele já ativa o selo nível 1 e vai direto pra cima deles pra acabar com essa palhaçada. Mas o nosso herói já tá no caminho fazendo o trabalho dele. O Akamaru já tá botando selo explosivo nas árvores pra quando o Sakon vier estourar e estragar o velório, porque quem tem pena é galinha, não é cachorro. Agora, o Naruto podia ter feito um Kagebunshin pra colar esses adesivos nas árvores ao invés de mandar um cachorro colar esse bagulho. Eu, com polegar opositor, às vezes vou colar figurinha, álbum de figurinha e colo todo errado. Imagina o Akamaru, coitado. Aí acontece o quê? O Sakon joga uma cordinha, prende o Akamaru do lado de um selo explosivo e só agora o Kiba toma uma atitude. E ele defende o Akamaru? Não, ele para do lado e toma a explosão junto com o Akamaru. Aí caem ele, Sakon e Akamaru no buraco. E é aquela queda linda que é um PNG que vai diminuindo de tamanho e abaixando a opacidade pra parecer que tá afundando. Coisas que só o anime semanal consegue entregar pra gente. Naruto e Shikamaru iam continuar fugindo com o Sasuke por quê? Quem se importa com o Kiba? Se ele fosse importante, essa missão tinha virado missão de resgate ao Kiba, e não é o caso. Só que enquanto eles vão fugir, vem alguém caindo do céu como se fosse um personagem de Fortnite. E chega ele, o 5º membro do Quarteto do Som, que infelizmente não tava bem no dia que o quarteto todo foi tirar foto, tava de cama provavelmente, e agora vai ficar muito feio chamar de Quinteto do Som, então a gente vai manter chamando de Quarteto do Som. Me perdoa, Kimimaro, mas você tá acima deles. Você não tá pra andar com essa galera. Andar com Jirobo? E ele já chega caindo em cima da marinada do Sasuke e chuta o barril pra longe. O Sasuke deve estar igual a Nezuko dentro da caixa quando o Tanjiro tá lutando no Demon Slayer. Se continuar essa bateção, os caras vão entregar o Sasuke pro Orochimaru todo prejudicado já. Estão tratando o novo corpo do Orochimaru e o antigo corpinho do Naruto igual o pessoal do aeroporto trata as nossas malas. O Naruto vai atrás do Kimimaro, o Shikamaru vai atrás da Tayuya e a gente volta pra ver o Kiba
saímos perdendo nessa. Depois deles terem caído num penhasco que não dava nem pra ver o fundo, tá todo mundo bem, uma mentirada esse desenho, e o Kiba tenta pegar o Sakon por trás, mas toma ali uma porrada que cata um cavaco e cai dentro de um rio. Se o Kiba já era fraco normal, imagina agora que ele tá sentado na água com a calça toda molhada, o pé todo molhado, ou seja, eles usam sandália, vai estar acumulando aquela laminha no dedão. Mas calma, que aparentemente esse cara que tá aqui não é o Kiba, é o Shikamaru usando um Hang, porque o Kiba tem um plano, e aí ele fala o plano dele e pode esquecer o que eu acabei de falar, porque é o Kiba mesmo, porque o plano dele é: Akamaru, você vai por um lado, eu vou pelo outro, a gente usa o Gatsuga ao mesmo tempo. É só isso mesmo. Só tem essas duas etapas no plano. Duas porque eu tô me esforçando pra terem duas, porque a única etapa é cada usa o Gatsuga de um lado. E agora eu queria pedir pra quem tem o estômago mais fraco fechar o vídeo, pode parar por aqui. Luiz Amel, me perdoa desde já pelo que eu vou mostrar em tela agora. Então, por favor, eu já peço perdão. O Kiba faz o Akamaru se transformar nele. Perdão, eu achava que eles não iam fazer isso. Eu achava que o Kiba não ia chegar ao ponto de transformar o Akamaru numa vergonha dessa, fazer o cachorro dele passar por essa situação. Aparentemente eu não sabia que o Kiba era sem escrúpulos. E aí, pra poder desvirtuar e não subir a classificação indicativa do anime, eles revelam qual é o poder do Sakon Yukon. Ele não é um personagem de Naruto. Ele é um personagem de historinha de Junji Ito fazendo ponta no anime do Naruto. Porque são dois caras num corpo só, o Sakon e o Yukon. A parada deixou de ser shounen e virou filme de terror. E aí o Sakon e o Yukon dão um soco no Kiba, mas não era o Kiba, era o Akamaru. Meu irmão, se alguém dá um soco na Mabel, eu volto no tempo, tento nascer filho do Minato, passo toda a situação de Minato Kushina ser tratado pelo terceiro só pra ter a raposa na barriga pra chegar nessa hora e soltar Kyuubi na cara desse homem, porque ninguém bate no meu neném. Né, meu amor? Ela tá deitadinha aí? Tadinha, meu Deus. Tão linda. Bota ela com roupinha de novo, Alisson. Ó, meu neném de roupinha, que amor. O Sakon agora segura o Kiba pra poder explicar pra ele e pra gente como é que funciona esse negócio. E tá num ponto que se você chama esse jutsu dele de técnica amaldiçoada, ele já podia estar fazendo ponta no Jujutsu Kaisen. Os membros do Sakon conseguem andar por qualquer parte do corpo do Yukon. Aí o Sakon faz aparecer a cabeça do Yukon da cabeça dele, e da cabeça do Yukon sai o braço do Sakon e dá um soco no Kiba. E aí o Akamaru, heróico e esperançoso, como sempre, vai pra cima pra tentar ajudar o Kiba, só que nem pra isso o Kiba serve e joga o Kiba em cima do Akamaru. O Yukon tá um pouquinho de pressa porque o Naruto a essa altura já tá brigando com o Kimimaro, então falta pouco pra eles fecharem Naruto clássico e o Kishimoto e a Toei começarem a jogar sutilmente na gente um monte de filler. E o Akamaru já tá deixando claro enquanto ele treme que não vai ser tranquilo lutar contra os irmãos à obra do Quinto Círculo do Inferno. Mas ele espanta o medo porque ele tá ali pra isso. Então vambora. Enquanto isso, o Kiba tá lá sentado reclamando e criando problemas, enquanto o Akamaru late soluções. Mas o Kiba, ele quer fazer o drama dele. Ah, Akamaru, eu não sei o que podemos fazer, porque se usarmos nosso jutsu aqui, nós podemos morrer. Nossos companheiros não estão aqui. Irmão, você vai rodar usando ou não usando esse bagulho? Se for pra rodar, que pelo menos seja rodando usando o Garouga. Aí o Akamaru se sujeita a mais uma humilhação e morde o Kiba. Isso aqui nem deve ter sido pra... Ah, por favor, preste atenção, foca, Kiba, foca aqui. Nem deve ser pra isso, ele deve ter mordido de raiva mesmo por ter que se sujeitar a isso. E pula na frente do Kiba pra defender ele de dois caras. O Kiba é esse que mais cedo tava falando que o Shouji era fraco, que era o mais fraco entre eles, eu não vi cachorro nenhum defendendo o Shouji no meio da luta. Eu não vi o Shouji sentado no chão falando que ia desistir, que se ele usasse o jutsu dele na primeira oportunidade, o moleque comeu o MM dele e foi pra cima. E agora tá sentado numa árvore, provavelmente conversando com o Rikudou Senin já, mas foi pra cima. E olha que ele ainda tinha o Jirobo fazendo bullying com ele. O Kiba tá derrotado com os próprios pensamentos. O maior inimigo do Kiba mora no espelho. O Sakon resolve começar a acabar com o Kiba aos poucos. E aí ele acaba com a fraude do Kiba, dando um soco nele e fazendo o capuzinho dele cair. E a gente vê que aquilo ali não é o cabelo dele. O cabelo do Kiba é cabelo de figurante. E o Kiba tenta disfarçar essa situação péssima de cabelinho de personagem figurante de anime de Isekai e fala: vambora, Akamaru, vamos mostrar o que a gente sabe fazer. E aí os músicos que estão contratados, né, tem que tocar música nesse episódio, já estão lá fritando na flautinha.
E qual é o resultado do tal treinamento? O Akamaru pula no ar, começa a girar e faz xixi no Sakon Yukon. Jamais, na história da animação japonesa, um xixizinho teve uma composição tão dramática quanto esse do Akamaru. E tá na hora do jutsu novo. Eles se juntam e se transformam num Cérbero de 2 cabeças. Então, ou seja, um Cérbero. E eles usam o Garouga, que é um Gatsuga, só que grande. Mas aí, não tem nem como julgar, porque depois dos anos de treinamento do Naruto com Jiraiya, ele sabe fazer o Rodama Rasengan, que é um Rasengan, só que grande. Mas o Naruto também aprendeu a invocar Shuriken. E aí ele invoca uma Shuriken, que é uma Shuriken, só que grande. E é aquilo, como vocês sabem, eu sou hipócrita. Então se for pra falar alguma coisa que vai atacar o nosso lourinho, eu não vou falar. A nossa Taylor Swift Ninja jamais atacarei meu Narutinho. Eu irei manipular as informações para que nunca chegue até o Naruto. E é outra lição que vocês têm que aprender com a internet. Hoje eu tô educativo. Eu ensinei que tem mentira na internet e eu ensinei que as pessoas manipulam informações. Ele acerta o Garouga neles e cai metade no Sakon e metade no Yukon. Nunca foi tão fácil fazer esse negócio pra poder falar que alguma coisa se dividiu. Só que pra infelicidade do Kiba, ele usou esse negócio no único personagem desse arco que sobreviveria a ser partido ao meio. E eles dois recriam a parte do corpo que tá faltando e vão lutar contra o Kiba. Assim, longe de mim defender o Kiba, tá? Longe de mim. E detesto falar isso também, levando em conta que, pô, todo o trabalho aí que eu tenho feito pelo Naruto, pelo filho dele, mas me soou meio plot armor isso aí, hein? Assim, não... Pô, logo pro Sakon Yukon, logo nessa luta, assim. Não sei, mas soou assim, desse jeito pra mim. Tô falando nada não, Kishimoto, adoro teu trabalho, mas soou meio coisa que tu faz pelo Sasuke. Mas tudo bem também, porque o Akamaru e o Kiba conseguiram cortar o macarrão de piscina da cintura do Sakon Yukon. E se eles voltam pro esconderijo do Orochimaru, com isso aqui faltando, sem ter o branding da empresa, isso é demissão na hora. É justa causa. O Sakon e o Yukon fazem o Kyuuchi e invocam o Rashomon, que é aquele portão gigante com rosto, que com os detalhes certos e uma maquiagenzinha, ele consegue pegar papel bom em jogo do Mario. O Garouga bate no portão e o lobo cai, porque não adianta nada, né? Típico de coisa que o Kiba tá fazendo. E aí, enquanto o lobo tá caindo, o Sakon pula pra dar um soco neles, mas o lobo gigante faz xixi na cara do Sakon. Agora, quem fez isso? Kiba ou Akamaru? Porque um dos dois tem que ter tomado a iniciativa pra fazer o corpo do lobo gigante fazer um pips na cara do inimigo. E claro que foi o nosso herói, porque ele sabe que ele tá numa luta entre a vida e a morte, então vale tudo. E o Sakon ainda fala que o xixi não era normal, que parece ácido. Cara, tava sem beber água 1 mês. Lê a frase de baixo do que você acabou de falar. O Akamaru deve estar uns 3 dias sem beber água, o xixi do bicho igual suco de laranja, pra usar nesse momento. É. O Akamaru... fala, não, vai falar. Quer ler a frase de baixo? Não, eu falei, eu nem li. Ah, tá. Nem vale a pena. O Akamaru deve estar uns 3 dias sem beber água. O xixi do bicho igual um suco de laranja, pra usar nesse momento. Nem lendo eu consigo ler até a bexiga e a péssima hidratação do Akamaru estão tendo mais relevância nessa luta do que o Kiba. Enquanto o Sakon vai lavar o rosto dele pra tirar o xixi da cara, o Yukon desaparece e o Kiba fica perdidinho. Mas não tem problema, porque o Yukon também sabe que essa luta é até a morte. E ele também, assim como o Akamaru, se sujeita a uma situação degradante e se funde com o Kiba. Se eu fosse ele, eu preferia estar na situação do Sakon do que passando pelo que ele tá passando. Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as notificações. E aos membros desse canal, obrigado. Considera virar membro também. Tem várias vantagens de ser membro que estão todas na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, o Aconteceu com um Amigo de um Amigo Meu, que é o meu podcast junto com a Laura. Então se você gosta das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então tá tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo, mas os próximos eu vou interromper. Então beijo, tchau. O Yukon aproveita pra torturar o Kiba com a pior coisa que você pode fazer pra um personagem que não tem relevância pra história. Você começa a contar pra ele coisas que são importantes pro desenvolvimento de mundo do anime dele. E aí ele começa a explicar que o chakra passa também por dentro dos órgãos e se mistura nas coisas, e isso faz com que o poder dele seja ativado, que é um poder de transformar qualquer célula em outros tipos de tecido, em outras coisas. Mas não adianta falar isso pro Kiba, daqui pra frente ele é só o cara que era do time da mãe do Boruto. E o Kiba já desistiu. Ele já tá tentando emplacar uns flashbacks pra ver se a gente simpatiza com ele e ele consegue vender 1 ou 2 bonecos. E até tem um flashback, mas dura muito pouco, porque o Kiba é um cara que teve muito pouca história.
Em 10 minutos, você já tinha rodado por todo o tempo de tela que ele teve e toda a história de vida dele. Só que o Kiba tem um plano. Já que o Yukon tá no corpo dele, ele pega uma kunai e vai furar ele mesmo, porque a Yukon vai sentir também. E aí ele vai acabar com a carreira deles dois juntos. E aí, depois desse momento de tensão e coragem de um personagem que a gente não espera isso, com a música sendo aquela bad situation, que ela já diz do que ela tá tratando, a gente vai pro encerramento, que é aquele que o Naruto tá correndo feliz no fundo verde. Que coincidência. Agora o Kiba, ao invés de ir com essa kunai direto na cara do Yukon, ele vai e fura ele mesmo. E isso fez o Yukon entender quem é o Kiba. Ele é um cara que não tem importância pra história. Porque se fosse um personagem importante, ele tinha se furado e se machucado em lugar que personagem importante se machuca. Que é na perna, no braço e nos ombros, nunca no meio da barriga. A não ser que seja pra ir com Deus, porque aí é igual o Goku e outros personagens. E o Yukon percebe que não vai fazer diferença se o Kiba for de perna do Rock Lee. Então ele pega e sai do corpo do Kiba. O Kiba joga umas bombinhas de fumaça pra poder fugir e deixa o Akamaru lá. Eu tô falando que esse cara é bandido, criminoso e não ama esse cachorro. Tu acredita, Laura, nisso? Que ele deixou o cachorro lá? Não acredito. Pois é. Ainda bem que você não acredita, porque é outra mentira minha. Ele não deixa o cachorro lá. Ele deixa uma armadilha que explode e faz saírem várias kunais. Mas eu não duvidaria se ele deixasse, não. E aí corta a cena pro Kiba e ele tá sentado num cantinho fazendo carinho no Akamaru e sentindo que o Akamaru tá bem, ele dá uma choradinha de alegria. Aí o Kiba quase tocou meu cocorô e eu quase simpatizei com ele, mas no último segundo eu entendi que eu não tô feliz e simpatizando com o Kiba. Eu estou feliz pelo Akamaru. E já o nome do Akamaru vai fazer todo sentido e o Aka vai ser porque ele vai estar todo vermelho de tanto sangue que o Kiba tá soltando. O Kiba tá todo a bolonhesa, sentado mais pra lá do que pra cá e resolve... Porra... Meteu um flashback, né? Como é a história de alguém que o Kishimoto já deixou bem claro que não importa, eu pulei tudo que ele tentou mostrar pra mim e volta pro Sakon e o Yukon tentando ir atrás dele. E aí o Kiba percebe que ele pode ser seguido, porque ele deixou um rastro de molho sugo no caminho. Só que como desgraça, pô, que bobagem. Pra personagem que não tem importância pro plot final, o Kiba sente um cheiro estranho de 3 pessoas misteriosas e fala, o que eles? Porque logo eles estão aqui! O que tá acontecendo? E o cara fica lá, o que eles estão fazendo aqui? Quem? Tá falando de quem? Fala quem é! Tu é do clã Inuzuka? Ou tu é do clã da Esfinge agora? Fica falando em enigma? Agora a luta do Kiba virou filme de terror, porque o Kiba escondido atrás de uma árvore soltando sangue, é um monte de gente misteriosa correndo pela floresta, e o Sakon e o Kon seguindo o rastro do sangue dele pra pegar ele. E Sakon, depois de seguir o sangue, vê o Kiba sentado atrás de uma árvore. E ele pula gritando como se ele fosse um personagem de Five Nights at Freddy's pra tentar dar um susto no Kiba, mas não é o Kiba. Era só o casaco do Kiba. Aqui no texto só pedra. Você falou árvore. Ah, droga. Mas depois ele tá atrás de uma árvore. Ah, ninguém vai ligar, não. É uma pedra. É a mesma coisa, é no final. É bom que comentam. Aí, não era árvore não, era uma pedra. Tá bom, não tem problema não. O Kiba se desvencilhou da única coisa maneira sobre ele. E agora vai ser muito tempo dele descendo o rio abaixo. Essa luta do Kiba dura 4 episódios. Porque ela é dividida no Naruto lutando contra o Kimimaro, o Lee lutando contra o Kimimaro, a Tayuya lutando contra os Shikamaru e o Kiba lutando contra a correnteza de um rio. E dentro desses 4 episódios eu já vi 3 vezes, pelo menos, o Orochimaru chorando por causa dos braços dele e o take do terceiro Hokage puxando os braços dele pra botar na barriga do Shinigami e morrendo com um sorriso no rosto. Eu não aguento mais ver a cara desse velho em episódio que ele não tem que aparecer. Se juntar só os momentos da luta do Kiba, não dá um vídeo monetizado no TikTok. Porque tá num ponto que a luta do Kiba já acabou. O contrato dele já tá encerrado, só ele não percebeu e tá indo trabalhar. E aí todo mundo fica, vai fazer o quê? Deixa ele, ué. O set tá montado mesmo, deixa ele faz. Depois da gente ver Naruto contra Kimimaro, volta pro Kiba e tá ele fazendo cosplay de diários da apotecária, fazendo remédio pra passar no Akamaru. E tu vê como que essa situação do cabelo do Kiba mexe com ele, porque ele pega o Akamaru, bota na cabeça, depois ele pega um raminho de Comigo Ninguém Pode, bota na cabeça também pra poder esconder esse cabelo de figurante de Yu-Gi-Oh! Dele. Irmão, aceita quem tu é, cara. Aceita que você nunca vai ser alguém que vai estar participando dos Blade Breakers no Beyblade, que vai ser parte dos amigos do Yugi. Tu é só um cara que vai estar lá, na arquibancada. E agora, assim, se eu sou o Kiba, eu nem volto pro Rio, porque já é tarde demais. O Sasuke já chocou do barril, o Lee já chegou pra lutar contra o Kimimaro, a coisa, o plot já tá andando. Qualquer coisa acontecendo além do que tá rolando no Vale do Fim, ninguém tá se importando. Se ele não conseguiu se valorizar e terminar essa luta em 3 episódios,
não vai ser agora que ele vai conseguir. Neji e Shoji acabaram em 2, tá? E a coisa só piora porque o Lee já tá lutando bêbado contra o Kimimaro. Ele tá no segundo ponto alto e último da carreira dele. Enquanto isso, o Kiba tá lá, dentro do rio, lutando pela própria vida, com um raminho de samambaia na cabeça, igual uma senhorinha que viu uma planta que gostou e rouba um raminho da casa dos outros pra poder plantar na varanda dela. E o Kiba já tá há tanto tempo descendo esse rio que já ele sai do País do Fogo e chega na Vila da Névoa. E eu não sei o que faz ele pensar isso, mas ele sai da água e ele sai carregando o Akamaru no colo. Só que ele tá carregando o Akamaru errado. Isso aqui, segurar o cachorro desse jeito, faz mal pra cervical do bichinho. O cachorro você pega por baixo e abraça. O cara quer pagar de pai de pet e não sabe o óbvio. Capaz de acabar essa missão, ele encheu a Akamaru de uva. Uva, cebola e pão. Chocolate. Chocolate, é. E eu não sei como o Sakon já alcançou o Kiba. Como é que ele sabe pra onde o Kiba foi? Por que ele não atacou o Kiba enquanto ele tava fazendo a novalgina caseira dele lá? E a gente tem outro momento de susto, porque o Kiba tava de novo sentado atrás de uma árvore. E aí o Sakon vai andando e vê uma árvore. E aí o Sakon olha na árvore e quando mostra, não é a árvore do Kiba, é outra árvore. Eles só fizeram isso pra gente ficar tenso. A cena volta pro Kiba e ele tava olhando pra trás e ele fica aliviado porque o cheiro tá se afastando. Então tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Só que aí o Kiba e a gente tomam um jump scare do Yukon vestindo o casaco do Kiba. E ele faz isso pra quê? Pra apagar o cheiro dele, porque o Kiba não vai sentir o próprio cheiro. Ele já tá acostumado. Só que isso aqui é mentira, porque ele pegou o casaco do Kiba, porque a única coisa maneira que o Kiba tem é esse casaco e esse cachorro. Todo mundo que se preze e gosta de Naruto já quis ter um casaco igual ao do Kiba. E agora acabou. Chegou o final pro Kiba, o Yukon pega o Makunai e vai ganhar do Kiba na faquinha. Ele vai pra kunaizar o Kiba, só que aí ele kunaiza um saco de batata com cabelo. E agora a gente descobre quem era o tal cheiro que o Kiba tava sentindo. Era o trio da areia. Só que o coitado do Kiba foi salvo pelo Kankuro. Eu preferia ir pro grande Tsukuyomi infinito do céu a ter que me sujeitar a ser salvo pelo Kankuro. Ele fala que eles foram chamados pra poder salvar o resto do time deles, junto com Gaara e a Temari, porque os ninjas da Folha são fracos. E o Kiba, que tá mais pra Rikudou do que pra cá, fala, claro que não sou fraco nada, é porque o quarteto do som que é forte demais, eu não sou fraco. Curioso isso, né? Porque o Shoji, que de acordo com o Kiba era o mais fraco, ganhou a luta dele contra um cara do quarteto do som, e o Kiba não ganhou. Será que ele não é fraco mesmo? Será? Será que não é mesmo? Mas quem é o Kankuro pra falar também? Ele é forte porque ele tá lidando com um monte de aluno do fundamental, estando no ensino médio. Quero ver, depois que sair do colégio, quando chegar o Shippuden, se ele vai manter essa banca. O Kiba avisa pro Kankuro não deixar o Sakon encostar nele, sendo que o Sakon já está encostando nele, que ele vai tentar entrar no corpo dele. Só que aí o corpo do Kankuro já não é mais o corpo dele. Já é um boneco. E como isso aconteceu? Em que momento o Kankuro trocou? Porque ele tava falando... Ele tava conversando, ele debochou do Kiba. Quem fez isso foi o cara azul, não foi o Kankuro. Esse anime é uma mentirada. E o Kankuro tava dentro das ataduras que estão nas costas do boneco. Ele sai, dá um mortal, faz uma pose e faz o cara azul abrir os bracinhos pra poder fazer aparecer umas lâminas e dar um abraço no Sakon. Só que aí é um abraço com um monte de faca. O Yukon tenta fugir, mas agora o Kankuro tem 2 bonecos. E aí esse boneco novo pega o Yukon, o cara azul desmonta, vira várias lâminas e mostra por que nenhum personagem pode lutar contra o Kankuro. O cara azul fura o outro boneco que tava com o Yukon dentro e começa a vazar sangue de dentro do boneco. Isso aqui acontecendo no SBT, 11 da manhã, enquanto você almoça do lado da tua avó que acabou de voltar da igreja? Deve ser maravilhoso de viver uma situação dessa. E agora sim acabou e eu só fico decepcionado, triste pelo Akamaru, que não conseguiu que tivesse um fim para esse purgatório que ele tá vivendo e agora ele vai ser obrigado a acompanhar toda a trajetória do Kiba, de um adolescente inútil até um adulto inútil. Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê esse vídeo? E essa playlist Esse aqui foi escolhida a dedo que é pra uma você. playlist que também é pra você. Se inscreve, no por que você não vê esse aqui? Se inscreve no canal, vira membro, assina o apoia-se, vê a playlist. Apoia o canal. Vai que tem alguma coisa que você Clica gosta. Aqui, ó, em mim, pra se inscrever. Clica em mim! Ou ali. Clica em mim!